governo Gaspar Dutra, de 46 até janeiro de 51. É claro, é um momento da redemocratização formal, e aí temos como primeiro passo a elaboração e a promulgação da nova Constituição, absolutamente distinta da chamada Carta Polaca de 37, que era rigorosamente centralizadora, ditatorial. E a Constituição de 46, então, vai dar o tom, vai dar o formato, digamos, jurídico daquilo que seria uma república redemocratizada. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Em 51 volta ao governo o presidente Getúlio Vargas. Mas aí eu acho que o comentário se faz necessário, volta em condições e em circunstâncias históricas diametralmente distintas daquelas existentes quando da sua deposição em 45. É hábito do chefe do governo, durante sua estadia no Palácio Rio Negro, realizar demorados passeios pelas ruas centrais de Petrópolis. Sem aparato, acompanhado de auxiliares de seus gabinetes civil e militar, o senhor Getúlio Vargas detém-se durante essas caminhadas, palestrando com crianças ou pessoas conhecidas que o saúdam e lhe pedem um instante de atenção que o presidente da República faculta com prazer e evidente satisfação. Getúlio, que volta em 51, é, primeiro, eleito pelo voto direto. E segundo, ele vai colocar em prática uma política econômica marcada pelo nacionalismo, de uma maneira muito claramente enfatizada. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. A assinatura da mensagem, realizada na sala de despachos do Palácio do Catete, é solene, estando presentes todos os ministros de Estado, o prefeito do Distrito Federal, os chefes do Gabinete Civil e Militar da Presidência da República e ainda representantes da imprensa e do rádio. A criação da Petrobras em 1953 é emblemática desse quadro. A crise gerada pela decisão do ministro do Trabalho, jovem ministro de Trabalho dele, João Goulart, de proceder a um aumento de 100% do salário mínimo, é outro emblema dessa fase. No Palácio do Catete, realiza-se a solenidade da assinatura pelo chefe do governo do decreto que fixa os novos níveis de salário mínimo para todo o território nacional. Os líderes sindicais, altas autoridades civis e militares, jornalistas, todos felicitam o chefe do governo no momento em que Sua Excelência acaba de atender aos reclamos dos trabalhadores de todo o país. E em 54, o Brasil vai conviver com uma situação inédita, ou seja, há um crime político, o famoso atentado da Rua Toneleiro, em Copacabana, quando se pretendia atingir o jornalista Carlos Lacerda, talvez a voz que reverberava com mais ênfase a oposição a Vargas. Nesse episódio, falece o Major Rubens Vaz da Aeronáutica e o mais importante, se estabelece a partir desse momento algo que eu chamaria de inédito no presidencialismo brasileiro. Ou seja, o processo de apuração do crime se faz fora do poder instituído mesmo. Cria-se todo um clima, cria-se toda uma situação rigorosamente desfavorável ao presidente, fragilizando-o cada vez mais, procurando mostrar que havia uma ligação diretíssima entre o atentado a Carlos Lacerda e pessoas situadas no Palácio do Catete, e isso vai inviabilizando o próprio governo de Vargas. Quando o presidente Getúlio Vargas soube do atentado na Rua Toneleiros e da morte do Major Rubens Vaz, ele disse: "Quem atirou para acertar o Lacerda, acertou em mim." As investigações sobre o crime levaram a Gregório Fortunato, chefe da guarda do presidente. Acuado e sem forças para reagir, Getúlio se suicida e deixa uma carta-testamento irradiada insistentemente pelo rádio. As ruas foram tomadas pelas pessoas que apoiavam o presidente. Os jornais que faziam oposição ao governo foram depredados. Inicialmente, com a morte de Vargas, assume a presidência o vice, Café Filho,
comprometido com as forças oposicionistas a Vargas, e na medida em que esse comprometimento vai se agudizando, a oposição a ele também cresce. Como um simples cidadão, o presidente Café Filho cumpre o dever do voto no pleito de 3 de outubro. Sem nenhuma formalidade, o atual presidente da República dirige-se para a sessão eleitoral em que deverá cumprir o mais democrático dos deveres, procurando influir assim, apoiado exclusivamente no seu voto, para a composição dos futuros quadros governamentais do país. Despido de todas as prerrogativas inerentes ao seu alto cargo, o cidadão João Café Filho, como qualquer outro brasileiro, junta o seu voto aos dos milhões de compatriotas que neste momento em todo o Brasil decidem soberanamente sobre quem há de suceder ao atual primeiro mandatário da nação. Era um momento de grave crise política no país. Depois das eleições, o presidente Café Filho foi afastado e Carlos Luiz, o presidente da Câmara, assumiu. Ele governou menos de uma semana e também foi deposto. O presidente do Senado, Nereu Ramos, completou o período e garantiu a posse do presidente eleito. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal, sob aplausos populares. Na sala das sessões, comprime-se numerosa assistência, dando entrada os 2 homens públicos consagrados pelas urnas nas últimas eleições. Sob a presidência do ministro Luiz Galotti, realiza-se a cerimônia de diplomação. Discurso o presidente da mais alta corte da justiça eleitoral do país, ressaltando a significação do ato, as virtudes do regime democrático e fazendo votos para que reine em todo o território nacional um clima de ordem e de paz. Já diplomados, os candidatos do Partido Social Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro retiram-se do Superior Tribunal Eleitoral, acompanhados de autoridades, parlamentares e jornalistas, sendo novamente aplaudidos pela considerável massa popular que acorreu ao velho edifício da Rua 1º de Março. No Palácio Tiradentes, missões diplomáticas, ministros de Estado e parlamentares aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart. Chega o carro conduzindo os 2 homens públicos que dão entrada no recinto da Câmara dos Deputados, dirigindo-se para a mesa daquela Casa do Congresso. De todos os lados, surgem os aplausos para o novo chefe do Executivo e o vice-presidente. A própria eleição do presidente Juscelino Kubitschek demonstra a fragilidade das nossas instituições e reflete um quadro agudo de crise. Eu não me esqueço, por exemplo, de algo que era insistentemente martelado por pessoas ligadas ao DN, como o jornalista Carlos Lacerda, no sentido de que Juscelino não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não vai poder governar. O presidente Juscelino Kubitschek visita o local onde será construída a nova capital do país. Integram a comitiva presidencial os ministros da Guerra e da Aviação e outras autoridades. O presidente da Comissão Urbanizadora da nova capital, senhor Israel Pinheiro, dá explicações sobre os trabalhos a serem executados. A futura sede do governo da República estará situada em pleno Planalto do estado de Goiás. Bossa Nova, mesmo a ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. A energia que o Juscelino passava tinha uma característica bastante interessante. Nunca vi o Juscelino responder a um ataque. E ele foi atacado como poucos presidentes o foram. Basta ver quem estava na oposição. Todo o talento da UDN, todo o talento verbal do Carlos Lacerda e, enfim, toda a banda de música chamada da UDN da época.
e jornais contra, e fazendo Brasília, e acusações de todas as ordens. Ele nunca deu uma resposta. Curioso esse aspecto, me chamou muita atenção. Ele não respondia. Ia fazendo, ia fazendo. E quando ele falava, também não respondia. Ele era afirmativo. Eu ali comecei a compreender a força da afirmação como mais poderosa que a força da negação. E o tempo veio confirmar. Hoje, pouco se sabe dos críticos de Juscelino e ele é uma figura histórica importante. Barre, barre, vassourinha,